Boa tarde! Eu estou voltando de novo para fazer o segundo vídeo, a parte final, sobre o que falamos sobre o primeiro vídeo a respeito de Davi e Golias e a conexão com o sonho de Nabucodonosor. E para fechar esse vídeo, eu vou explicar o porquê que Davi representava Deus. Porque nessa história vai entrar Saul, Jonatas e Mefibosete e o juramento entre Davi e Jonatas. Veja comigo no verso 16, para você entender, Davi, ele passou a ser perseguido por Saul. Então, Jonatas queria ter uma certeza da intenção do seu pai com Davi. O que aconteceu? Então, Jonatas faz uma estratégia, pede para Davi ficar escondido em determinado lugar. Ele ia com um dos moços que treinava junto com Jonatas, ele pegava a lança, a flecha, e dependendo do que ele falasse, Davi ia entender o código e iria saber se Saul ou não estaria querendo matar. Mas como Saul estava certo de querer matar Davi, então Jonatas foi com o moço, mandou lançar uma flecha bem longe, e ele pedia para o moço: corre depressa, sai depressa. E Davi entendeu que Saul queria matar. Mas antes, Davi e Jonatas fazem uma aliança, fazem um juramento. Veja no verso 16. Assim Jonatas fez um pacto com a família de Davi e acrescentou: que Adonai vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez Davi jurar novamente por causa do amor que tinha por ele. Ele o amava como amava a si mesmo. Jonatas lhe disse, né? Aí fala a respeito das recomendações. E no versículo acima, ele diz aqui no verso 15. Vamos ver aqui para ficar mais... Aqui a partir do verso 14. Entretanto, você deve mostrar a bondade do Senhor para comigo, não apenas enquanto estou vivo, para que eu não morra, mas também depois que o Senhor ter eliminado todos os inimigos de Davi na face da terra, você deve continuar demonstrando bondade à minha família para sempre. E interessante que você vai ver lá na frente, estou procurando aqui o capítulo, que Davi, depois sendo rei, ele pergunta se existia alguém da casa de Saul que poderia receber a bênção. Davi também estava fazendo menção a algum descendente de Saul. E esse descendente era Mefibosete. Mefibosete tinha problemas, ele não podia andar, e estava num lugar chamado Lodebar. Então Davi manda que trouxesse esse menino e comesse da sua mesa. E assim nós sabemos que Mefibosete era filho de Jonatas, porque ele soube que Jonatas deixou um herdeiro e ele lembrou desse juramento, dessa aliança, desse amor que tinha com Jonatas e Jonatas tinha com Davi. Agora eu quero aplicar o que significa Jonatas
Saul e Mefibosete. Eu falei que Davi apontava para Deus. Jonatas aponta para Jesus. Quando diz que Davi e Jonatas se amaram, não num amor pecaminoso, mas um ágape, João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus é a verbalização do amor de Deus. Naquele momento, Jonatas estava representando Jesus e ambos fizeram uma aliança. Ambos fizeram um pacto. Qual é esse pacto? Qual é essa aliança? Jeremias 31 diz que eis que darei para Israel, a casa de Judá, uma nova aliança. Ezequiel diz que o Senhor iria transformar um coração de pedra com um coração de carne. Ou seja, Jesus, através da cruz, estava recebendo sobre si todos os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Naquele momento, Jesus estava trouxe esse pacto, trouxe essa aliança. Quem representa Mefibosete? Mefibosete representa eu, representa você, representa tanto judeu quanto gentios, que estavam num lugar chamado Lodebar. Lodebar significa não a mandamento, não a palavra. Principalmente aqueles que não tinham a lei de Deus. Você vai ver lá em Efésios, capítulo 2, estou abrindo aqui, Efésios capítulo 2, verso 8, a partir do verso 11 diz: por isso lembre-se de seu estado anterior, vocês gentios, por nascimento, chamados incircuncisos, por aqueles que apenas por meio de operação da carne são chamados de circuncisão. Naquele tempo não tinham Messias, estavam alienados da vida nacional de Israel. Eram estrangeiros às alianças e incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Ou seja, todos aqueles que não tinham o pacto, não tinham aliança, eles estavam alheios às promessas, ao Messias. Mas quando adentra a aliança, quando adentra as promessas, principalmente o gentio e também entre o judeu, aquele que não crê, olha o que acontece. Agora, porém, vós que estavam longe, foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias, porque ele mesmo é a nossa Shalom. Qual foi o pacto, a aliança de Davi e Jonatas? Paz. Um juramento de aliança. Jesus, através do pacto da aliança, ele traz você para perto das promessas, para perto das bênçãos. Agora, quem representa Saul? Saul, ele tinha uma visão de Davi muito boa, mas depois que ele soube do propósito de Davi, ele passou a perseguir, ele ficou cego. Saul representa os judeus que têm a escama nos olhos, que persegue o próprio Deus. Que isso, Daniel? Que loucura é essa? Não. Gamaliel, você vai ver lá em Atos, diante do concílio, ele vai dizer: vem cá, vocês querem prender esses homens que fez um milagre, referindo-se ao custo que estava na Porta Formosa. Lembra de Teudas, de Judas, que ajuntou multidões e depois se espalharam? Se essa obra for de Deus, não estaríamos lutando contra o próprio Deus? E se essa obra não for de Deus, vai se espalhar. Ou seja, e vou enfatizar mais ainda, quando Paulo estava perseguindo os judeus crentes, os do caminho, Jesus chega no meio do caminho de Damasco e diz: Paulo, Paulo, por que me persegue? Ou seja, perseguir Jesus, ou Yeshua,
era uma forma também de estar perseguindo, lutando contra o próprio Deus. Então Saul ali estava representando o próprio judeu, suas escamas nos olhos, perseguindo Davi, perseguindo o próprio Deus. E Jonatas representa Jesus. Jonatas era filho de Saul, ou seja, Jesus, ele é judeu, Jesus, ele nasceu como judeu, ele foi circuncidado, ele, tudo que você podia imaginar da lei, menos de algumas, principalmente as leis sacrificiais, ele se cumpriu. Jesus, ele é, quando fala filho, aqui, nós estamos aplicando como descendente. Jesus, como descendente dos judeus, como judeu, ele veio para o seu povo. Mas só que a aliança que ele tem com Deus, a aliança de Jonatas e Davi, a aliança de Deus, de Jesus e o seu pai, foi tão amoroso, tão grande, que ele alcança Mefibosete, ou seja, ele alcança aqueles que estão longe, ele alcança aqueles que estão sem esperança. Então você vê ali a figura de Saul, que aponta para os judeus que estão cegos, perseguindo o próprio Deus. Jonatas é o filho, é o descendente, aponta para Jesus, que ama Davi, ou seja, um amor ágape, um amor do pai para com o filho, amor de Jesus e amor do pai. E Mefibosete representa nós. Para finalizar, e aquela pedra que bate nos pés da estátua? É lá na frente. O que Jonatas falou? Quando todos os inimigos de Davi perecerem, lembre da minha família e abençoa. Essa família de Jonatas é os israelitas que serão perseguidos pelo antimessias. Quando eles estiverem no vale de Josafá, Jesus virá e vai destruir o antimessias, pegando e lançando no inferno, junto com o falso profeta. Vão lançar os dois vivos no lago do chofre. Jesus é aquela pedra do sonho de Nabucodonosor que veio e bateu nos pés. Esse foi o estudo a qual eu queria passar para os irmãos. Tudo é sobre Jesus. Jesus, ele é aquele que tem uma aliança. E essa aliança quer alcançar você. Aonde você estiver, é só você crer. Se você está na sua casa vendo esse vídeo, eu não sei onde lugar você está. Só você ter uma atitude, creia. E você que estava longe vai estar aproximado. E vai ter as bênçãos e as promessas de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.